O caso é apresentado pela defesa como extremamente grave, não apenas pela condenação imposta, mas pelas irregularidades que teriam comprometido a investigação, a validade das provas e a legitimidade de todo o processo. A tese central sustenta que os fatos não decorreram de uma conduta criminosa dolosa, mas de um episódio agudo de colapso psíquico, inicialmente reconhecido como crise de saúde mental grave, que teria sido posteriormente distorcido até ser transformado em acusação de crime hediondo. Segundo a defesa, a narrativa acusatória não foi linear, mas mutável e contraditória. Em um primeiro momento, o caso teria sido tratado como surto ou crise psicótica, sem imputação de violência na forma posteriormente sustentada. Depois, com a entrada de nova autoridade investigativa, houve alteração relevante na reconstrução dos fatos. Por fim, consolidou-se uma terceira versão muito mais grave, baseada na ideia de violência sistemática. Apesar de incompatível com os registros médicos contemporâneos ao episódio, para a defesa, essa evolução não demonstra amadurecimento probatório, mas construção artificial de culpa. Outro ponto central é a introdução de provas consideradas altamente controversas entre elas. Destaca-se um dossiê de 111 páginas, que teria sido utilizado para reconstruir retrospectivamente a história do relacionamento entre as partes. A defesa afirma que esse documento foi juntado aos autos sem prévia oportunidade de contraditório, impedindo sua impugnação em tempo oportuno e violando diretamente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Também é questionado o laudo de alegada fratura nasal, apontado como uma das principais bases materiais da acusação de violência física. A defesa sustenta que esse laudo foi produzido cerca de 180 dias após os fatos e não encontra respaldo nos prontuários hospitalares do atendimento imediato, os quais não registrariam fratura ou lesão compatível assim, pela quebra do nexo temporal indispensável em medicina legal. O documento seria tecnicamente frágil e imprestável para sustentar imputação penal dessa gravidade. Além das inconsistências probatórias, a defesa aponta indícios de comprometimento da imparcialidade na condução do caso. A investigação oficial teria sido marcada por visão de túnel, isto é, pela seleção apenas dos elementos que confirmariam uma hipótese previamente adotada. Com descarte do que a contradissesse nesse contexto, menciona-se a possível existência de uma rede informal de influência envolvendo familiares da acusadora, supostamente movidos por ressentimentos e interesses patrimoniais, uma autoridade policial com proximidade desse núcleo e terceiro com influência institucional na consolidação da narrativa acusatória. Se confirmadas, tais circunstâncias indicariam grave comprometimento da lisura investigativa. A defesa afirma ainda que a condenação não teria sido baseada em prova robusta, idônea e cientificamente coerente, mas impressões subjetivas, preconceitos e construções visuais dissociadas da medicina legal. Em vez de prevalecerem os dados clínicos, os prontuários e os elementos objetivos, teria ganhado força uma narrativa emocionalmente impactante, porém juridicamente frágil e tecnicamente inconsistente. Por isso, a defesa sustenta que não se trata apenas de divergência interpretativa sobre provas, mas de hipótese concreta de distorção dos fatos, fabricação narrativa e uso de elementos processualmente contaminados para obter condenação diante disso. Propõe a reversão integral do caso por meio de apuração federal das irregularidades, reabertura da instrução com base em critérios técnicos idôneos e recurso aos tribunais superiores, com fundamento em nulidades processuais, violação ao contraditório, fraude probatória e comprometimento da imparcialidade investigativa. Ao final, o pedido não é por privilégio, mas pela restauração da legalidade, da verdade material e das garantias fundamentais. A defesa conclui que nenhuma condenação pode subsistir quando fundada em narrativa mutável, prova anacrônica, restrição de defesa e possível influência indevida, razão pela qual requer a anulação integral do processo, a responsabilização dos envolvidos, se confirmadas as irregularidades,
e a reparação pelos danos causados ao acusado.